Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Francisco Rocha e a gente vai dar início hoje ao curso da preparatório para a Guarda Municipal de Parnamirim, especificamente na nossa disciplina, a disciplina de processo penal. Mas antes, pessoal, antes de dar início ao nosso curso propriamente dito, que vai ser um curso que abordará a teoria da nossa disciplina a partir da resolução de questões, é preciso que a gente faça alguns esclarecimentos. Olha só, o edital publicado para o nosso concurso da Guarda Municipal trouxe, na nossa disciplina de processo penal, a previsão de, no seu conteúdo programático, a previsão, com a possibilidade de cair na nossa prova, dos artigos 1º ao artigo 393 do nosso Código de Processo Penal. Pessoal, o que é que isso significa? Isso significa que o programa trouxe uma extensão de matéria amplíssima, trouxe uma quantidade de matéria quase que impossível de ser vista daqui até a prova com a profundidade que normalmente se requer. O que é que nós imaginamos, já que a Guarda Municipal, o concurso para a Guarda Municipal é um concurso de nível médio e que só trouxe o número de 5 questões, dividindo essas questões entre penal e processo penal. Ou seja, nós teremos no máximo 3 questões de processo penal, embora tenhamos 393 artigos a estudar. Qual é a nossa proposta? O nosso objetivo aqui é facilitar o seu estudo, o seu caminho para que você chegue à aprovação. Pensando nisso, a gente vai tentar pincelar, tirar deste conteúdo, dessa quantidade enorme de conteúdo, aquilo que é normalmente mais cobrado em provas, em questões de concurso. Então, nós vamos fazer um filtro e tentar oferecer para você aquilo que estatisticamente já se comprovou como conteúdo mais frequente em provas de concursos. Foi pensando nessa perspectiva, com essa perspectiva, que a gente elaborou a nossa lista de questões. Além disso, pessoal, é muito provável que as questões desta prova tragam sempre a própria letra do Código de Processo Penal, a própria letra seca da lei, como resposta. O que é que eu quero dizer com isso? Que o estudo dos senhores deve focar muito mais na leitura do próprio Código de Processo Penal. Isso vai se repetir muito provavelmente com as outras disciplinas na área do direito, mas especificamente na nossa disciplina. A leitura do Código de Processo Penal, ela se torna imprescindível para a boa realização dessa prova. É mais improvável que a gente tenha uma cobrança aprofundada de temas doutrinários ou até mesmo da jurisprudência dos tribunais superiores. Ok, pessoal? Mas fiquem tranquilos, de nossa parte, o objetivo é esse: filtrar, selecionar e oferecer aos senhores aquele conteúdo que é mais provável de você encontrar na sua prova. Ok, pessoal? Só para a gente fazer traçar um panorama inicial, na aula de hoje nós teremos 3 encontros. E na aula de hoje nós trataremos aqui sobre as questões, as disposições preliminares da Lei Processual Penal, trataremos sobre inquérito policial, sobre ação penal e, se houver tempo, sobre competência. Ok? Com tranquilidade, nessas 2 primeiras aulas, vamos manter a calma e tentar ver a teoria de forma com maior qualidade a partir dessas questões pré-selecionadas. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos dar início à questão número 1. Na área do aluno, pessoal, vocês vão ter aí a disponibilização desses artigos. Vocês também podem encontrar isso facilmente no site do Planalto, planalto.gov.br. Digitou lá Código de Processo Penal, vocês vão ter isso aí lá disponível na internet, mas o IAP Curso Online vai disponibilizar também
o artigo 1º ao 393 no site, que vai servir como material de estudo. E durante nossas aulas, a todo instante, como vocês podem ver aí, acompanhar na tela, nós estaremos fazendo aqui referência ao dispositivo do Código de Processo Penal, que é o fundamento da resposta da questão que estará sendo analisada. Então, como é muito provável, pessoal, que a grande maioria das questões encontre suas respostas na letra seca da lei, o IAP está trazendo aqui, nós estamos trazendo o estudo da questão associada ao estudo do próprio Código de Processo Penal. Ok, pessoal, vamos em frente. Vamos dar início aqui à análise da nossa primeira questão. Questão número 1, sobre lei processual penal. Essa disciplina vai estar lá nos artigos, entre os artigos 1º e 3º do Código de Processo Penal. Pois não, pessoal, vamos lá. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que a lei, e aí temos 5 alternativas. A primeira vai dizer que a lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Letra B, a lei processual penal não admitirá aplicação analógica. A C, a lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. A letra D vai dizer que a lei nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata somente para os novos processos que se tiverem iniciado depois de sua promulgação. E a letra E vai dizer que a lei nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. Pessoal, olha só, a gente vai começar aqui a ver essa questão e a gente vai, primeiro, fazer uma breve introdução. A nossa disciplina envolve o direito processual penal, processo penal. Pessoal, qual a utilidade, ou para que serve, ou no que consiste o direito processual penal? O processo penal consiste num conjunto de regras e princípios, que regulam e instrumentalizam, permitem a aplicação do direito penal ao caso concreto. Se o direito penal é o ramo do direito que prevê os crimes e as suas respectivas penas, o direito processual penal é o ramo do direito, esse conjunto de regras e princípios, ou seja, esse conjunto de normas que vai nos dizer através de qual procedimento nós poderemos aplicar esta lei penal ao caso concreto. Então, se determinado sujeito comete um crime de homicídio, um crime de roubo, é o Código Penal que vai nos dizer o que é ou no que consiste este crime e qual é a sua pena. Mas é o Código de Processo Penal e é o direito processual penal, de forma mais ampla, que vai regular o procedimento de apuração do fato criminoso, das suas circunstâncias, da sua autoria, da materialidade do crime e o procedimento depois da ação penal, visando atingir ao final uma sentença que pode ser condenatória ou absolutória. Então, se o direito penal vai nos informar o que é o crime e qual é a sua pena, é através do direito processual penal que a gente vai poder percorrer o que se chama de persecução penal, esse poder-dever do Estado de apurar o fato criminoso e poder, através de um processo, o processo penal, aplicar a devida sanção a quem for o autor do fato. Ok, pessoal? Para isso serve o processo penal. Ele é um instrumento para a aplicação do direito penal. E olha só, pessoal, algumas regrinhas sobre a lei processual penal. Primeira coisa, a lei processual penal, ela é regida pelo princípio
da territorialidade. No que respeita ao espaço. A lei processual penal no espaço é regida pelo princípio da territorialidade. O que é que isso significa? Se o processo penal, pessoal, vai transcorrer, vai tramitar no território brasileiro, obrigatoriamente nós aplicaremos a este processo o nosso Código de Processo Penal. Se o processo tramita em território brasileiro, aplicar-se-á o nosso Código de Processo Penal. Princípio da territorialidade que está previsto no nosso Código, aqui no artigo 1º, pessoal. Olha só. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Mas o nosso Código, pessoal, traz algumas ressalvas, algumas exceções. A lei processual penal, deixa eu colocar aqui, no espaço, vai ser regida pelo princípio da territorialidade, o Código de Processo Penal aplicar-se-á aos processos que tramitam aqui no Brasil, mas nós temos aqui a previsão de algumas ressalvas nos incisos de 1 a 5 do artigo 1º do Código de Processo Penal. Vocês podem acompanhar aí na tela, pessoal, quais são essas ressalvas. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, Ministro de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. 3. Os processos de competência da Justiça Militar, os processos de competência do Tribunal Especial, que não existe mais, e 5. Os processos do crime de imprensa. Esses dois incisos aqui, pessoal, vocês podem ver aí na tela, o inciso 4º e o inciso 5º, não tem mais aplicação nenhuma. Primeiro porque a lei de imprensa foi completamente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Especial não mais existe na nossa ordem constitucional. Então, as exceções mesmo ficaram entre os incisos 1º e inciso 3º. Sobre este tema, pessoal, lei processual penal no espaço, a gente precisa lembrar a regra, princípio da territorialidade, e as exceções são apenas essas previstas nos incisos do artigo 1º, ok? Professor, sobre lei processual penal, a gente tem mais alguma outra espécie de análise, algo a mais para analisar? Sim, pessoal. A gente também vai estudar sobre a lei processual penal no tempo. E a nossa questão trata disso. Aqui no artigo 2º, pessoal, do Código de Processo Penal, podem acompanhar aí na tela, o nosso código vai dizer que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos sob a vigência da lei anterior. Professor, o que é isso aí? Pessoal, nesse artigo 2º, nós encontramos dois princípios. O primeiro deles, que está nessa primeira parte, quando o Código diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, nós temos aqui o princípio da aplicação imediata da lei nova processual penal. Então, entrando em vigência uma nova lei processual, ela deve ser aplicada de imediato aos atos processuais a serem realizados. Significa dizer, mesmo nos processos que já estão em tramitação, mesmo nos processos que já estão tramitando, ao entrar em vigência uma nova lei processual, esta lei incidirá nos atos deste processo desde a data da sua vigência em diante, para o futuro.
E isso quer dizer, pessoal, isso aí traduz o princípio da aplicação imediata da lei processual penal. Depois da vírgula, aqui no artigo 2º, a gente vai encontrar a expressão sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Significa dizer, a lei nova, a lei processual penal nova, ela vai passar a incidir no processo daqui para frente, sem que isso prejudique a validade dos atos anteriores que foram realizados sob a vigência das leis processuais pretéritas, das leis processuais revogadas. Exemplo, pessoal, vamos entender melhor isso. Olha só. Digamos que aqui, no dia 1º de janeiro de 2000, nós tenhamos aqui a data do cometimento de determinado crime. Logo em seguida, a autoridade policial, o delegado de polícia, instaurou um inquérito policial, um IP. Mais à frente, teve início, pessoal, a ação penal. O suspeito foi denunciado e o juiz recebeu a denúncia e, a partir de então, nós tivemos o início da ação penal. Essa ação penal veio tramitando e ela tramitava com base em regras processuais previstas no nosso Código de Processo Penal. Só que, durante o trâmite da ação penal, surge uma lei nova. Uma lei nova, processual penal. Cuidado, pessoal, é lei nova processual penal, não é lei nova penal. A lei nova penal tem um tratamento totalmente diferente do que a gente vai encontrar no processo penal. A lei penal, ela tem que ser analisada se ela é maléfica ou se ela é benéfica para o réu. Se ela é benéfica, sempre ela vai retroagir. Isso não acontece com a lei nova processual penal, que vai regular atos processuais, vai regular o procedimento através do qual a ação penal tramita. Olha só, pessoal, se entrou uma nova lei processual penal, regulando de forma diferente o procedimento da ação penal, desde quando ela entra em vigência, ela passa a operar e os atos processuais daqui para frente se basearão, observarão a nova lei processual penal. E isso não causa nenhum prejuízo aos atos processuais anteriormente praticados, com base na lei processual penal antiga, agora revogada pela nova lei. Então, pessoal, aqui no artigo 2º do Código de Processo Penal, nós temos dois princípios que regem o tema lei processual penal no tempo. E quais são eles? A aplicação imediata da nova lei processual penal e 2, a vedação, a preservação da validade dos atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior. Ok, pessoal? Lei processual penal entra em vigor, passa a incidir no processo e regular os atos processuais daqui para frente, sem causar nenhum prejuízo aos atos processuais praticados sob a égide da lei revogada. Com isso, pessoal, voltemos aqui para a nossa questão. Questão número 1. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que, letra A lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Resposta correta, pessoal. Artigo 2º do CPP, que a gente acabou de ver. Olha só. Aqui, pessoal.
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. É o texto do artigo 2º do Código de Processo Penal. Professor, só que, analisando a questão, nós temos outras assertivas. Sim, pessoal, olha só. A letra B vai dizer que a lei processual penal não admitirá aplicação analógica. Voltemos lá para o Código, pessoal. Olha aí o artigo 3º do nosso Código de Processo Penal. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Percebam que nós respondemos à questão número 1 simplesmente acompanhando o que está descrito no Código de Processo Penal. Portanto, a assertiva B, ela está errada porque admite-se a aplicação analógica. C, a lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. Essa letra C, pessoal, diz respeito à lei processual penal no espaço. E nós vimos que a regra, quando a gente estuda lei processual penal no espaço, é o princípio da territorialidade. O Código de Processo Penal, ele tem aplicação aos processos que tramitam no território brasileiro. Mas eu observei, pessoal, que o próprio Código nos traz algumas ressalvas. Essas ressalvas estão nos incisos do próprio artigo 1º. Acompanhem comigo aqui, pessoal. Quais são essas ressalvas? Artigo 1º. Primeiro inciso, os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Justamente o que responde à assertiva C. Assertiva D. A lei nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata somente para os novos processos que se tiverem iniciado depois de sua promulgação. Errado, pessoal. A lei nova e mais gravosa, se ela for processual penal, ela terá aplicação imediata mesmo aos processos que já estão em curso, mesmo aos processos que já estão tramitando. Essa lei nova, pessoal, não se restringe aos novos processos. Ela tem aplicação, inclusive, aos processos antigos, mas ela vai incidir nesse processo antigo, ela vai ser aplicada neste processo antigo a partir do instante em que ela entrar em vigência. Então, o processo está tramitando, ela entra em vigência e passa a operar, a regular a tramitação desse processo. Letra D, portanto, está errada, porque a lei processual penal nova, ainda que mais gravosa, ou seja, mesmo que se trate de uma lei que vai trazer prejuízo para o réu, mesmo assim, ela terá aplicação imediata para os processos novos e para os processos que estão em tramitação. Por isso que a letra D está errada. E letra E, a lei nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. Olha só, pessoal, o que está errado nessa letra E aqui? Ela não vai ser aplicada aos fatos pretéritos, ela vai ser aplicada aos processos que estão em tramitação e mesmo que esses processos digam respeito a fatos pretéritos. Mas não é a lei processual penal que se aplica ao fato pretérito, ela se aplica ao processo, ainda que este processo diga respeito a fato anterior. Ok, pessoal? Sobre lei processual penal, portanto, vamos só fazer um fechamento, essa primeira questão nos permite. Nós temos a lei processual penal no espaço e a lei processual penal no tempo. A lei processual penal no espaço tem como princípio mais importante o princípio da territorialidade, que vai nos dizer que o processo penal, o Código de Processo Penal, ele se aplica aos processos que tramitam no território brasileiro. Com as ressalvas, pessoal, trazidas aqui pelo inciso 1 do artigo 1º.
os tratados, as convenções e as regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do presidente da República e assim sucessivamente até o seu inciso 5º. Sobre lei processual penal no tempo, o que é que a gente precisa saber? Que a lei nova processual penal, ela será aplicada de imediato aos processos que estão tramitando, aos processos em curso. Princípio da aplicação imediata da lei processual penal, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma espécie de anulação ou de revogação dos atos processuais praticados com base na lei anterior, na lei revogada. Com isso, pessoal, a gente fecha o que tem de mais importante com relação à lei processual penal no espaço e à lei processual penal no tempo. E fica o último registro aqui apenas com relação ao artigo 3º, que também trata de lei processual penal, mas não tem nada a ver com espaço e tempo, mas com a aplicação, com a interpretação em si da lei. O artigo vai dizer que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Tudo isso aqui, portanto, é possível ser aplicada quando o intérprete do direito, quando o operador do direito está interpretando e está aplicando a lei processual penal. Ok, pessoal? Com isso aqui a gente percebe que do artigo 1º ao artigo 3º, que trata dessas disposições preliminares, a gente consegue fechar esse conteúdo de forma bastante rápida. E vamos para a segunda questão, agora já conhecendo um pouco mais sobre lei processual penal. Segunda questão, pessoal, com relação à aplicação e à eficácia temporal da lei processual penal, julgue o item subsequente. A assertiva diz o seguinte: o Código de Processo Penal será aplicado a todas as ações penais e correlatas que tiverem curso no território nacional, nelas inclusas as destinadas a apurar crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República. Crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República. Pessoal, por que essa questão está errada? Porque os crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República configuram uma das exceções ao princípio da territorialidade. Mesmo porque, pessoal, o crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República será apurado através da tramitação de um processo de impeachment, com trâmite no Senado Federal, no Congresso, tendo início na Câmara e depois com um julgamento no Senado Federal. E isso aqui, pessoal, está de acordo com as ressalvas do artigo 1º do nosso Código de Processo Penal. Artigo 1º que vai dizer: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados. Inciso 2º, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí a nossa observação, nos crimes de responsabilidade. Ok, pessoal? Está aí a resposta para a nossa questão, e com isso a gente vai repetindo e tentando massificar a análise desses dispositivos. Sobretudo quando nós temos um estudo baseado na letra da lei, a repetição ela se torna extremamente necessária. É repetindo o direito que a gente vai assimilando e vai guardando essas informações que ficarão disponíveis para a gente, para que a gente possa reconhecê-las na realização das questões.